Olá, alunos, parabéns por estarem aí nos acompanhando. Agora a nossa 150ª aula, né? Aula de número 150. Eu sou a professora Rosa Helena Bueno, estou com vocês aí desde a 12ª aula, desde a aula de número 12, né? Agora já estamos na aula de número 150. Meus parabéns por estarem aí, né, demonstrando o quanto vocês têm compromisso e responsabilidade com o processo intelectual de vocês. Né, aprendendo, fazendo os exercícios, né, que é bem importante também, né, esse momento de reflexão sobre as atividades que a gente solicita para vocês, para que vocês possam, de fato, aprender e se apropriar dos conceitos, fazer as relações conceituais, né, referentes aí aos componentes curriculares que nós trabalhamos nas nossas videoaulas. Ok? Sempre é bom a gente também lembrar aqueles estudantes que têm acesso ao Google Classroom, para não se esquecer de responder ao formulário de questões e clicar no link para validar a presença de vocês. Então, vamos ver quais são os nossos objetivos para hoje? Então, a gente vai retomar a manchete, o subtítulo, o lead e o corpo do texto, que são os elementos composicionais dos textos do gênero notícia. É importante a gente fazer essa retomada para que vocês, de fato, se apropriem desses conceitos, certo? Também nós vamos identificar o tema predominante em um texto, né? O que é o tema predominante? Qual que é o assunto mais tratado ao longo do texto? Às vezes a gente pega uma notícia e ela traz vários assuntos, ok? Às vezes fica difícil para o leitor identificar qual que é a predominância, ou seja, qual que é o assunto de maior importância. Se fica difícil numa primeira leitura, o que a gente orienta? Faça uma segunda leitura, para você tentar compreender qual que é o assunto do texto, principalmente quando você está aí fazendo uma prova, né? Quando você está numa situação de uma avaliação e que você precisa de acertar a resposta. Então, é sempre recomendado que leia, às vezes, mais que uma vez, duas ou até três, o texto para você compreender qual que é o assunto de uma forma geral, ok? E também hoje a gente vai retomar um pouquinho a questão do discurso direto, da fala direta de alguém, né, e do discurso indireto, no momento em que alguém está relatando o que aconteceu com outro, sem trazer a fala, a citação da fala direta, ok? Então, a gente vai, nesse momento aqui eu trouxe esse slide, né, ilustrando mais o jornal impresso, né, que foi um meio de comunicação muito utilizado no passado, né, aliás, era o único meio de comunicação assim, que a gente tinha para veicular notícias e que era mais utilizado pela população de uma forma geral. Né? Nós tínhamos também as revistas e tudo mais, mas no geral eram os jornais de grande circulação que traziam as notícias para que as pessoas tomassem conhecimento dos fatos, das situações reais vivenciadas, né, pelas pessoas nos mais diversos lugares, tanto dentro do território nacional quanto do território internacional. Hoje, né, a gente sabe que os meios de comunicação evoluíram e nós temos ali os diversos equipamentos multimediativos que nos permitem ter as informações em tempo real, informações do mundo inteiro. Né? Então, se acontece alguma coisa lá no Japão, em milésimos de segundo, chega nos nossos grupos de WhatsApp, imagens, vídeos, notícias, em tempo real, uma interação praticamente síncrona, né? Ou seja, ao mesmo tempo. Não é necessário passar pela elaboração e edição de um jornal, esperar 2 dias para chegar para nós a informação. Né? Então, chega em tempo praticamente simultâneo. Né? A gente tem essa possibilidade, não somente no WhatsApp, mas nós temos também nas nossas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram e demais veículos de comunicação aí eletrônica. Né? Então, eu trouxe para vocês aqui agora um texto para a gente analisar, né, com mais pormenores, quais são essas características de que eu tanto falo na notícia, né? A manchete, o lead, ou o resumo, e o corpo do texto, certo? Então, vamos ler aqui comigo. Então, na manchete a gente tem: fumaça de incêndios florestais escurece o céu na Califórnia. Oeste americano segue enfrentando diversos focos de queimadas fora de controle. Então, vejam que aqui eu já tenho o lead, que é uma espécie de resumo. Às vezes o lead aparece no primeiro parágrafo e às vezes ele aparece no corpo do texto mesmo, né, como se fosse ali um subtítulo. Né? Então, pelas características de que ele traz ali um resumo da informação total que a gente vai ler na sequência, a gente considera esse lead, né, esse guia que vai orientar a leitura do leitor,
certo? Dessa notícia. Então, na sequência, a gente tem o corpo do texto, né, que diz lá: o oeste dos Estados Unidos da América segue registrando incêndios florestais fora de controle. Nesta quarta-feira, dia 9, a fumaça das queimadas encobriu o céu de São Francisco, deixando-o de tonalidade laranja. Veja as fotos. As rajadas de ar seco pioram a situação, mas meteorologistas acreditam que pode haver algum alívio do clima em breve. Então, a gente tem uma situação aqui caótica com relação aos efeitos dos fenômenos atmosféricos nos Estados Unidos, isso é bem recorrente lá. Depois, se vocês quiserem ler essa notícia na íntegra e ver as imagens, as fotos, vocês vão poder ver, vai ter a referência para vocês de onde foi tirada, presente lá nos slides, certo? Então, vocês vão poder, e também, se o aluno não vai ter acesso aos slides, ele pode copiar aqui o título, a manchete dessa notícia, e no momento em que ele estiver ali com acesso a uma rede Wi-Fi, a uma internet, tiver um celular ou um notebook, enfim, ele pode digitar naquela aba do Google esse título e, consequentemente, já o Google vai direcionar vocês para uma página. Geralmente, a primeira página já vai aparecer ali todas as letras negritadas do título. Se aparecerem todas as letras em negrito, isso significa que você já chegou na notícia que você quer. Então, clica lá e lê na íntegra para poder ter acesso a essas imagens que são bem interessantes. Continuando, então, aqui agora. Então, a gente tem aqui, novamente, uma retomada disso que acabamos de ler. E aí, a pergunta inicial para a gente aquecer essa aula agora. Qual é o tema principal dessa notícia? E aí, pessoal, qual que é o assunto principal? A alternativa A será às chuvas intensas ou os terremotos na Califórnia, na letra B? Na letra C, será que esse texto se refere às queimadas na Califórnia ou os tornados no Caribe? Tá difícil? Não tá, né? Então, eu vou deixar o slide, o texto aí para vocês analisarem e assinalar uma das alternativas. Retornando então, pessoal, vamos verificar aqui, acertou quem assinalou a letra C. As queimadas na Califórnia é o tema principal dessa notícia. É o assunto predominante que aparece nesse texto, certo? Agora eu trouxe para vocês aqui essa imagem para a gente também trabalhar um pouquinho mais essa ideia da lead e do corpo do texto. Então eu quero que vocês memorizem o seguinte, pessoal. Uma notícia, ela tem que ter esses elementos aqui. Ela tem que dar conta de responder quem são as pessoas envolvidas nesse fato, nesse acontecimento real, que não é ficção, porque é um fato que realmente aconteceu no cotidiano. Então, quem são as pessoas que estavam presentes no momento desse acontecimento, desse fato? O que aconteceu? Eu preciso saber, o leitor tem que saber o que aconteceu, com quem aconteceu, onde, em que lugar que se passaram os fatos, foi na Austrália, no Canadá, numa comunidade indígena, num centro urbano, enfim, eu tenho que saber o local que aconteceu, a cidade, o país, tem que ter essas informações para o leitor poder refletir sobre elas, Onde aconteceu e quando, Foi no século passado essa notícia ou essa notícia está datada de 2020? Porque o contexto histórico dos eventos que acontecem fazem parte também da leitura extraverbal do texto. Muitas vezes eu vou compreender a notícia porque eu entendo do contexto em que os fatos aconteceram, que situação estava acontecendo. Uma coisa é eu publicar uma notícia de algo que acontece hoje, por exemplo, num momento de pandemia.
né? Então, futuramente, lá por 2025, quando saírem as notícias, e alguém for ler uma notícia de 2020, essa pessoa já vem com essa perspectiva, que é isso que a gente chama de conhecimento extraverbal, né? Ela pensa, peraí, mas se esses fatos aconteceram em 2020 tinha uma pandemia, então se de repente saiu lá uma notícia sobre aulas remotas, fica mais fácil para o leitor poder compreender a intencionalidade de quem elaborou a notícia, certo? Então é importante a gente mencionar quando esses fatos aconteceram, né? Em que ano que foi, em que mês, que data, né? Como aconteceram, né? Se o jornalista tiver essas informações, né? Se ele não tem, ele pode entrevistar as testemunhas, as pessoas que vivenciaram o fato, e aí como que ele traz a percepção dessas pessoas? Por meio do que a gente chama de discurso direto, né? Como que a gente faz a marcação do discurso direto dentro de um texto? A gente pode utilizar as aspas, né? Via de regra, nas notícias, nas reportagens, nós utilizamos as aspas, certo? E, né, porque se o jornalista também tiver essa informação, certo? Vamos agora para mais uma atividade para a gente refletir, né? Então, quais informações listadas na pirâmide ao lado estão presentes neste fragmento? Eu vou deixar vocês pensando aí, tentando resolver essa atividade. E aí, pessoal, vamos verificar então, olhem lá. Então, quais informações listadas na pirâmide ao lado estão presentes nesse fragmento? Né? Então, a gente tem ali o que aconteceu, né? São os tornados, né? Onde que aconteceu? A gente tem ali que foi feito um estudo na Universidade Estadual de Campinas, né, em São Paulo, que mostrou que nos últimos 20 anos, mais de 200 tornados aconteceram por aqui. Olha que interessante, certo? Continuando aqui, observem agora essa outra notícia que eu trouxe para vocês. Então, há 4 anos ele vivia nas ruas, hoje comprou a primeira casa. Nós temos aqui um exemplo de superação,
né? Pessoas que conseguem superar, mesmo vivendo experiências ruins, né, do meio social em que vivem, elas conseguem superar as dificuldades. Então, vamos conhecer uma história de superação e identificar o tema, pessoal, o assunto principal, né? Então, vejam lá. Trata-se de uma história de superação e vitória. Aos 18 anos, Cris Atoki morava nas ruas, sem ter onde morar, comer ou dormir. Vivia sem dinheiro e quase desistiu da vida. Hoje, aos 22 anos, acabou de comprar sua primeira casa e ele nem consegue acreditar. Há 4 anos, eu era sem teto e dormia no meu carro. Tomava banho na academia. Eu me perguntava, de onde viria minha próxima refeição? Hoje, eu oficialmente possuo uma casa, comemorou o jovem no Twitter. História difícil. Aos 18 anos, Cris trabalhava duro em longos turnos e estudava, mas acabou perdendo o emprego. O gerente considerou que a carga horária dele ainda era insuficiente. Expulso de casa. Após uma discussão com a mãe, acabou sendo expulso de casa. Ele tentou um refúgio, mas ninguém o acolheu. Fui expulso em novembro. Tentei dormir no sofá da minha avó, mas não durou. Tentei ir à casa da minha namorada e o pai dela não gostou. Cris Atoki continuou. O carro virou sua casa na Filadélfia, Estados Unidos. E foi então que percebeu que havia chegado ao fundo do poço. Estacionei em frente ao Walmart com menos de $1. Acho que tinha 83 cents, algo assim. Sem família, sem amigos, sem dinheiro, eu estava com fome. Eu chorei pensando que iria admitir a derrota. E tentei dormir, disse. Volta por cima. Cris foi procurar emprego. Eu fiz de tudo. Trabalhei como técnico, embalando carnes, auxiliando DJ em casamentos, em painéis solares. Fui vendedor de seguros e, por fim, vendedor de colchões. Lembra? Economizei o necessário. Fiz empréstimo de um carro, até que dirigir por longas distâncias começou a me cansar. Comecei então na empresa de colchões e voltei a estudar na Lambda School, com a opção de pagar quando recebesse o salário, contou. Depois de tanta luta, ele se tornou professor assistente e queria retribuir o que havia aprendido. Cris então se candidatou a um emprego em tecnologia na Filadélfia. O salário dele dobrou e, finalmente, ele comprou a casa dos sonhos, né? Então, vocês têm aí agora a segunda atividade, que eu não vou ler em detalhes, senão eu dou spoiler. A gente retorna para verificar como ficou. Retornando então, pessoal, observem lá, né, que a letra D é a alternativa correta, né? Então, o assunto predominante se refere a uma história de superação e sucesso, né, e vitória. Na terceira atividade, eu vou pedir para vocês sublinhar o discurso direto, a fala direta presente neste fragmento da notícia, né? Então, vou deixar o texto para vocês analisar e sublinhar.
Retornando então, galera, observem lá, né, a parte sublinhada que se refere ao discurso direto está com a marcação entre aspas, né? Então, as aspas é a pontuação adequada para a gente poder fazer, ilustrar, né, a fala direta de alguém, um discurso direto. Então, ele diz ali, fui expulso em novembro, tentei dormir no sofá da minha avó, mas não durou, tentei ir à casa da minha namorada e o pai dela não gostou. Fecha aspas, né? Então, nós temos ali, além de discurso direto, observe que a gente tem um exemplo aqui de sujeito oculto, né? Quem fui expulso de casa só pode ser eu, se referindo ali à fala dele, né? Então, esse também nos ajuda, nos auxilia a identificar o discurso direto, ok? Vamos para mais um, pessoal? Então, o que é, afinal de contas, o discurso direto? Vou pedir para vocês lerem essas duas alternativas e escolher uma, aquela que vocês acham que está correta. Vamos retornar então, pessoal, olha lá, acertou quem assinalou ali a letra A, né? Então, o discurso direto é caracterizado por ser uma transcrição exata da fala das personagens ou das pessoas envolvidas em um acontecimento, em um fato real, né, quando se trata de uma notícia. No texto jornalístico, ele aparece entre aspas, né? Também, às vezes, aparece na literatura, nos contos, crônicas e romances, entre aspas, essa marcação da citação direta da fala de alguém. E, às vezes, aparece lá os dois pontos e, na outra linha, parágrafo e travessão, que também são pontuações adequadas para a gente fazer essa transcrição do discurso direto, ok? Então, na aula de hoje, a gente fez aqui, né, uma revisãozinha, né, das características do gênero textual notícia, fizemos o reconhecimento do tema, do assunto predominante em um texto e análise do tipo de discurso, né, revisamos os discursos direto e indireto. Agradeço imensamente, mais uma vez, pela participação de vocês, né, e continuo pedindo e reafirmando a necessidade de ficarem em casa, ok?